Imaginem só ter um sonho para o nosso país, mas estarmos a um oceano inteiro de distância. A análise de hoje mergulha na história inspiradora de um educador que fez exatamente isso. Cumpriu uma promessa a Cabo Verde, mesmo estando a milhares de quilómetros de casa. E a história começa, na verdade, com o culminar de um sonho. Como se pode ler nesta citação do próprio Arlindo Nascimento Rocha, ele conseguiu. Concluiu um projeto marcante, 2 manuais de filosofia, os primeiros do género criados a pensar nos estudantes de Cabo Verde. Ok, mas a grande questão é esta. Como é que uma missão destas se torna realidade do outro lado do oceano? Bem, para percebermos, temos de voltar atrás no tempo, mesmo ao início de tudo. E o início foi em Cabo Verde, claro. Foi lá que a paixão do Arlindo pela educação ganhou raízes. E isto não era só uma carreira para ele, era mesmo uma missão que o guiou desde o primeiro dia. Olhem só para esta linha do tempo. É impressionante, não é? Arlindo não era só um professor. Ele acumulava funções de gestão, de supervisão, e tudo isto enquanto tirava a sua própria licenciatura. Foram anos de um empenho absolutamente incansável. Mas a vida de Arlindo não se resumia às salas de aula e aos livros. Como vemos aqui, havia outra grande paixão, o teatro. Chegou a participar em 14 peças. E, acreditem, foi precisamente esta paixão pela arte que, sem ele saber, ia mudar completamente o rumo da sua vida. E é agora que a história dá uma volta inesperada, daquelas que parecem de filme. Não foi a educação, mas sim a arte, que o levou numa viagem fatídica ao Brasil. Uma viagem que iria, literalmente, redefinir o seu futuro. O palco, por assim dizer, foi o Festlip. Em 2009, o seu grupo de teatro foi até ao Rio de Janeiro. Mas o momento que mudou tudo não aconteceu debaixo dos holofotes. Aconteceu de forma bem mais discreta numa livraria em Copacabana. Foi ali, no meio dos livros, que ele conheceu a sua futura esposa. E este encontro, que podia parecer uma coisa simples, deu origem a um dilema profundo. De repente, ele estava dividido entre 2 grandes amores. E que dilema! De um lado, o amor à pátria, uma carreira já feita, a sua missão em Cabo Verde. Do outro, o amor por uma mulher, a promessa de uma nova vida no Brasil e, com ela, a oportunidade de continuar a crescer academicamente. Era uma escolha que ia definir todo o seu futuro. Pois bem, a escolha foi feita. O coração levou-o para o Brasil. Mas atenção, a sua missão por Cabo Verde não ficou para trás. Viajou com ele na bagagem, à espera do momento certo para ser cumprida. E assim que chegou ao Brasil, Arlindo mergulhou de cabeça nos estudos. Como se pode ver, não foi um caminho fácil. Foi especialização, mestrado e, por fim, o doutoramento. Anos e anos de uma dedicação e um crescimento intelectual incríveis. E mesmo que o vínculo oficial com o Ministério da Educação de Cabo Verde estivesse quebrado, a ligação emocional, o propósito, isso manteve-se mais forte do que nunca. Cada diploma, cada grau académico, era na verdade um passo que o aproximava de cumprir a sua promessa. E foi assim que a promessa se materializou. Com todo o conhecimento que adquiriu, Arlindo criou aqueles 2 manuais de filosofia que vimos no início. Um sonho que nasceu da frustração que ele próprio sentiu anos antes como jovem professor. Mas então qual é o verdadeiro legado destes livros para Cabo Verde? É que o impacto deles vai muito para além das páginas. Eles são uma ponte, uma solução para um problema que o próprio Arlindo sentiu na pele. Aqui conseguimos ver a essência do projeto. O objetivo era claro, preencher uma lacuna que existia. A abordagem foi brilhante. Em vez de só importar conhecimento, ele combinou a filosofia universal com a cultura e a realidade de Cabo Verde. E o resultado? Embora ainda não tenham reconhecimento oficial, já são usados por imensos professores e alunos, a prova viva do seu valor. E este feito individual acaba por se transformar num apelo coletivo. É um apelo ao governo para que reconheça e apoie o talento da sua diáspora. E é também um desafio aos seus colegas educadores para que invistam em investigação que realmente faça a diferença na sala de aula. No fim de contas, a história de Arlindo Rocha é um testemunho incrível do poder de um sonho e deixa-nos esta mensagem inspiradora. Sonhar em conjunto transforma esperanças em caminhos. E quando isso acontece, o impossível torna-se simplesmente o próximo horizonte a alcançar.